Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Queridos, primeiro gostaria de agradecer a todos vocês que se inscreveram em nosso canal. Gostaria de convidar você que ainda não é inscrito, que você faça sua inscrição e que você deixe seu comentário. Bem, queridos, quantas vezes fazemos pré-julgamento das pessoas? Julgamos pela aparência, pelo comportamento, pelas suas palavras. Enfim, estamos o tempo todo julgando, de acordo com a nossa visão. Mas a Bíblia nos ensina que só existe um juiz verdadeiro, que tem autoridade de julgar vivos e mortos. É o nosso grandioso Senhor Deus. Ele pode nos julgar porque Ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo e também é onisciente, conhece todas as coisas. Certa vez Davi disse no Salmos 139 sobre a onisciência do Senhor, e ele disse assim: Senhor, Tu me sondas e conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe conhece todos os meus pensamentos. Observas o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda não me chegou à boca, e Tu, Senhor, já conhece ela toda. O tema de hoje é Ele tudo sabe. O texto é o livro de Mateus capítulo 17, versículo 24 ao versículo 27. No texto de hoje, vemos Jesus e os discípulos em Cafarnaum, e certa vez Pedro estava passando perto de uma sinagoga judaica. Então um sacerdote perguntou a Pedro se Jesus não pagaria o imposto anual do templo, que era de 2 dracmas, que valia mais ou menos 2 dias de trabalho. Mateus capítulo 17, 24 diz assim: Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, então os que cobravam impostos do templo de 2 dracmas se dirigiram até Pedro e lhe perguntaram: O seu mestre não paga o imposto de 2 dracmas? Pedro então, meio desorientado, querendo salvar a pele de Jesus, disse ao sacerdote que sim, que Jesus pagava os seus impostos. Mateus 17, 25 diz assim: E Pedro lhe respondeu: É claro que ele paga. Então, naquele dia, Pedro, para sua surpresa, descobriu que Jesus era cheio do Espírito Santo, que Jesus era o Filho de Deus, ele era onisciente e conhecia todas as coisas, pois antes mesmo de Pedro anunciar a Jesus o que havia ocorrido, quando Pedro acabou de entrar em casa, logo Jesus revelou o que havia acontecido naquele dia. Mateus 17, 25 diz assim: Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus logo se adiantou dizendo: Simão, Pedro, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Queridos, para entendermos a pergunta de Jesus sobre impostos, devemos saber como eram os tributos daqueles dias. Naquela época, os governantes cobravam impostos somente dos seus súditos para a manutenção de sua família e de seu reino. Mas o governante jamais cobrava impostos de sua família. Hoje, debaixo dos sistemas de governo democrático, todo mundo paga impostos, incluindo o governante e seus familiares. Pedro disse a Jesus que naqueles dias, somente os estranhos, súditos, é quem pagava impostos aos reis. E Jesus então respondeu que então os filhos
estavam isentos de impostos. Mateus 17, 26. Quando Pedro respondeu dos estranhos, Jesus então disse: logo, os filhos então estão isentos dos impostos. Queridos, os sacerdotes cobravam impostos da casa de Deus. Por isso, Jesus, como Filho de Deus, estaria isento dos impostos. Mas como Jesus era humilde e não gostava de escândalos, logo ele disse a Pedro que pagaria os impostos tanto dele como de Pedro, que daria mais ou menos 4 dracmas, ou um estáter, que valia 4 dracmas. Então, novamente Pedro ficou maravilhado com o conhecimento sobrenatural de Jesus. O Senhor não tinha o dinheiro para pagar aqueles impostos, mas ele sabia de onde Deus haveria de providenciar o dinheiro. Jesus, cheio do Espírito Santo, sabia qual de todos os peixes do mar da Galileia tinha uma moeda de estáter na sua boca. Talvez havia centenas de peixes com 1 dracma em sua boca, mas não daria para pagar impostos. Mas no meio de milhares de peixes, Jesus sabia onde estava o peixe que tinha 1 estáter. Ele sabia a localização certa dele e já sabia que seria o primeiro peixe que Pedro pegaria no mar. Mateus 17, 27 diz assim: mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, Pedro, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda de estáter, entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Queridos, só para concluir a mensagem de hoje o Senhor nos ensinou algumas lições. A primeira lição é que devemos pagar nossos impostos, assim como Jesus pagou. Certa vez Jesus disse: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus, se referindo tanto aos nossos impostos ao governo, quanto à nossa responsabilidade de ajudar a obra de Deus. A segunda lição que aprendemos é que Deus conhece todas as coisas em nossas vidas. Ele sabe de todas as nossas necessidades e por isso, se for preciso, Ele tirará até mesmo um estáter da boca de um peixe para poder nos sustentar. Jesus falou a Pedro sobre o peixe, onde ele se encontrava, e depois falou com o peixe onde Pedro se encontrava. Então houve naquele dia um harmonioso encontro marcado por Deus entre Pedro e o peixe e Pedro. Queridos, o nosso Deus é maravilhoso. Ele sempre cuidará de nós. E nunca se esqueça que Ele tudo sabe, tudo conhece e tudo fará por nós. Que Deus te abençoe e até amanhã, se assim Deus permitir.